Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Gente, vocês me pediram encarecidamente depois do vídeo lá do Tesouro Reserva. Vocês falaram, Thiagão, pelo amor de Deus, cara, fala aí do Tesouro Renda Mais, fala do Educa Mais, fala de todo mundo. Faltou coisa, né? Aquele vídeo lá do Tesouro Reserva, vou ter que complementar ele depois também. Então, pessoal, atendendo a pedidos, finalmente vai sair. Hoje a gente vai falar tudo o que tem para falar sobre o Tesouro Renda Mais, tá certo? Esse aí é um título que ele é polêmico, o pessoal anda usando ele aí errado, né? Estão subvertendo o motivo pelo qual esse cara foi criado. Então, nesse vídeo aqui de hoje a gente vai falar tudo. Sem conversa mole, vai falar como ele funciona, vai falar se vale a pena ou não, vai fazer simulação aqui ao vivo, vou fazer umas continhas aqui para vocês, vou ensinar os detalhes, as armadilhas aí que muita gente está caindo. Então fica comigo até o final desse vídeo aqui. E antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora para se inscrever. O momento é esse, a hora é agora. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações. Também deixa o like no vídeo, gente, isso aí me ajuda demais aqui nesse começo. Então deixa o like aqui no vídeo para me dar uma força. E deixa aqui nos comentários a sua opinião, tá? Deixa sua opinião, suas dúvidas, os próximos vídeos que você quer ver por aqui. Vamos interagir aqui nos comentários também. Certo, gente? Então, sem mais delongas, olha o que eu preparei aqui para todos vocês, com muito carinho. Gente, vamos lá. Agenda de hoje, o que nós vamos tratar aqui nesse vídeo? Vídeo que está super especial. Primeiro, vamos dizer aí, ó, como é que funciona esse tal de Tesouro Renda Mais? Será que realmente é o melhor título para aposentadoria, como o próprio Tesouro propõe ali que seja, né? Vamos responder essa questão. Vamos responder se vale a pena investir ou não, para quem que é indicado esse tipo de investimento e depois lá no final nós vamos tratar de todas as dúvidas, as principais dúvidas de quem começa a procurar por esse título, né? Procurar por esse investimento. Então a gente vai esclarecer todos esses pontos aqui sem mais delongas, tá certo? Então vamos lá, pessoal, olha só. Primeiro de tudo, o Tesouro Renda Mais, ele surgiu no ano passado, né? Ele foi uma criação lá do pessoal do Tesouro Direto para ser o quê? Para ser um título que ajuda os investidores na aposentadoria, tá certo? Ele é um título de aposentadoria, pessoal. Então ele foi criado para quê? Para ajudar as pessoas a poupar dinheiro, né? Para acumular dinheiro, para que lá na velhice dela, lá quando ela esteja já aposentada, né? Parou de trabalhar, está vivendo só de renda passiva, ela tenha uma renda extra, tá certo? Uma renda extra, uma renda adicional, tá certo? Então, pessoal, esse título aqui do Tesouro, ó, ele foi criado de tal forma que ele vai gerar uma renda mensal, ele vai pagar rendimentos recorrentes na sua conta, tá? Como se fosse lá uma previdência privada que você recebe renda, como se fosse um benefício do INSS que você está recebendo todos os meses. A lógica do Tesouro Renda Mais é essa também, tá? Então nós temos aqui o quê? Dois momentos diferentes. O primeiro momento, ele é um espaço de tempo, né, uma janela de tempo, em que você está acumulando patrimônio, tá certo? Você está acumulando, ou seja, você está investindo, está colocando dinheiro todos os meses ali no título Renda Mais. Aí você vai acumulando patrimônio, e aí chega num determinado momento, que é o momento da sua aposentadoria, e aí você passa a receber um pagamento mensal do valor ali que você acumulou, tá? Calma que a gente vai explicar todos os detalhes, né? Nesse momento aí já está começando a surgir dúvidas, né? Você já deve estar se perguntando, tá, quanto que eu tenho que investir, Thiagão? Quanto que rende? Quanto que eu vou ganhar de renda lá na frente? Calma, tudo isso aí a gente vai explicar, tá certo? Vamos entrar aqui em maiores detalhes. Mas por enquanto é isso, tá, pessoal? O ponto principal da gente entender é esse. Então, olha só, o que o próprio Tesouro escreve aqui para nós, ó? Isso aqui é um print lá do site do Tesouro, tá? Os benefícios e vantagens, né? A gente vai ter renda mensal por 20 anos. Isso aqui eu vou explicar para vocês depois ali na frente, né, todos os detalhes, mas é esse o formato, é como funciona aqui o título Tesouro Renda Mais, tá? Facilita o planejamento para viver bem a aposentadoria, é verdade, né? E protege o valor do seu dinheiro contra a inflação. Porque esse aqui, pessoal, a gente também vai ver isso aqui com detalhes, ó, ele é um título que paga IPCA+, tá? Ele rende a inflação e mais uma taxa. Então pode ser uma taxa aqui, hoje, por exemplo, é em torno aí de 7%. Então ele rende 7% e mais tudo que for a variação do IPCA, tá certo? Então é desse jeito aí que funciona. Beleza? Feito essa introdução aqui, tá dando para acompanhar, tá mais ou menos já encaminhado. Agora vamos avançar aqui, vamos entrar nos pontos principais. Então, gente, olha só, o que eu trouxe aqui? Vou até fechar minha câmera aqui para não ocultar nada.
Isso aqui é mais um print lá do Tesouro, pessoal. E aí, olha só, nós temos várias opções de Tesouro Renda Mais, ó, várias opções. Ó. Cada uma linha dessa daqui é uma possibilidade. Aí vocês já vão se perguntar, tá bom, Thiagão, qual que é a melhor? É só olhar qual que rende mais aí e aplicar na que rende mais? Não, senhor, não é assim que tem que fazer, pessoal. Aqui a lógica é o seguinte, tá? Daqui a pouco eu já vou fazer a simulação, vai ficar um pouco mais claro, mas a ideia é o seguinte. Vou mostrar aqui para vocês, ó. A gente tem duas datas principais, tá? Tem a data aqui do título, ó. Vocês podem ver, ó, o nome do título é Tesouro Renda Mais Aposentadoria Extra 2035. Esse aqui que eu tô mostrando para vocês. Tem a data aqui, ó, que é 2035, tá? Só que aí vocês vão ver que tem um outro aqui, ó, que é o vencimento desse cara, tá certo? Então tem a primeira data que é o 2035 e tem a outra data que é o 2054. Pô, Thiagão, agora tá começando a confundir. Por que tem duas datas, cara? Gente, lembra que eu falei para vocês, ó, que tem um primeiro período que é a fase de acumulação, né? Acumulação. E depois tem a fase de aposentadoria, que pode ser chamada também fase de benefício ou de usufruto, né? Mas é a fase da aposentadoria em si, tá? Então são duas fases aqui, tá? Aí o que significa? Essa primeira data aqui, o 2035, é quando acaba a acumulação, tá certo? A acumulação acaba aqui e começa a aposentadoria. E aí a aposentadoria ela vai durar de 2035 até 2054. É isso que quer dizer, tá certo? Então é isso que significa, tá bom, pessoal? Deu para entender aqui o funcionamento, né? Pô, Thiagão, e quanto é que rende? Nesse momento, esse cara está rendendo IPCA mais 7,25 ao ano, tá? Isso aqui é ao ano, tá bom, gente? Então, agora ele está pagando aí, ó, IPCA mais 7,25. Isso aqui, pessoal, vai ser a rentabilidade lá no final do período, tá? Isso aqui é um outro detalhe importante aí, tem a ver com aquela questão da marcação a mercado, da dinâmica aí do mercado de renda fixa. Eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui no canal. Se você não é inscrito aí de longa data, não assistiu todos os vídeos, comenta aqui embaixo se você quer que eu faça um vídeo somente sobre marcação a mercado, tá? Para ser um vídeo assim, ó, técnico, para falar de matemática, falar do funcionamento, explicar todas as questões aí sobre a marcação a mercado, tá? Se você quer, se você tem interesse sobre isso, deixa aqui nos comentários também. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o material. Então, gente, deu para entender esse negócio, tá? Ele vai render aqui ao ano IPCA mais 7,25, então esse IPCA é a inflação, tá? Se a inflação, por exemplo, for 5% no ano, esse cara aqui vai render 5% da inflação mais 7,25. Então vai render aproximadamente aí 12,25. Isso aqui é aproximadamente, tá? Falando a rigor, isso aqui tá errado, mas aproximadamente é isso que vai render, 7,25, tá? E o investimento mínimo, gente, pô, é uma barbada, ó, é 13,57, tá? Lá no Tesouro Direto. Então, pô, qualquer valorzinho aí você já consegue estar investindo. É fácil de fazer novos aportes aí nesse cara, tá? Então acho que por enquanto é isso, tá, pessoal? Vocês percebem aí, né? Tem várias possibilidades, ó. Então, tem várias datas de começo da aposentadoria, várias datas de final da aposentadoria. Aí a gente escolhe aí qual é a melhor opção que tem, tá certo? Agora eu vou trocar a tela aqui, gente. Eu vou fazer aqui o câmbio, deixa eu ver se vai dar certo aqui o que eu vou fazer, ó. Porque eu quero mostrar para vocês uma simulação. Antes de ir para o como funciona, vamos ver se vai dar certo aqui, ó. Eu separei aqui, ó, deu certo, ó. Deixa eu ocultar minha câmera aqui, lá no site do Tesouro, tá? Esse aqui é o próprio site do Tesouro. E aí, gente, eu acabei de fazer uma simulação aqui, ó, para valores mais ou menos na minha realidade, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, ó, botei aqui, ó, qual a sua idade, tá? Botei aqui, ó, 27 anos, que é a minha idade, tá certo? Vamos dizer aqui, ó, que eu quero me aposentar quando eu tiver 60 anos aqui. Fiz uma troca, tá? Botei com 60 anos. Eu quero uma renda extra mensal, ó. Qual renda extra mensal você deseja? Será corrigido pela inflação. Então, isso aqui já é valores de 2026, tá? Vamos dizer que eu quero R$3.000 a mais aí de renda lá na minha aposentadoria. E eu vou começar aplicando 10 mil aqui, que é um valor que eu já tenho sobrando lá, tá? Então, ó, preenchi isso aqui com as minhas informações, agora eu vou simular. Aí o Tesouro faz a conta para mim. Olha só, pessoal, ele está dizendo aqui, ó, o investimento recomendado para o teu caso, ó, Tiagão, para o teu caso aqui, ó, o investimento recomendado, ó, dá só uma olhada, o investimento recomendado é o Tesouro Renda Mais, Aposentadoria Extra 2055. Por quê? Porque em 2055 eu vou estar perto aqui dos meus 60 anos, ó. Ele faz essa conta pra gente, tá certo? E aí ele fala o seguinte, ó, para você ter 3 mil de renda mensal extra lá em 2055, você precisa guardar todos os meses
R$306,15 por mês. Ó. É isso que ele está escrito aqui, ó, o valor que você precisará investir para receber cerca de R$3.000 por mês ajustado pela inflação. E aí, ó, você receberá mensalmente de 2055 até 2074, tá certo? Então, gente, olha só, é isso que o Tesouro está me dizendo aqui, ó, que eu tenho que aplicar todo mês lá R$306, que daí lá quando eu tiver 60 anos eu vou ter um montante grandão lá guardado, que ele vai me gerar R$3.000 de renda até o ano aí de 2074. Então, por 20 anos, né? Até eu ter mais ou menos 80 anos aqui, ele vai pagar para eu complementar minha renda aí enquanto eu tiver com esse título valendo, tá? Então é desse jeito que funciona, tá, pessoal? Bem tranquilo aqui o negócio. Agora eu vou voltar aqui para o material, que daí nós vamos entrar na parte mais casca grossa aqui do negócio, tá? Gente, vocês já me conhecem aí, vocês já estão vendo, é tela em branco. Deixa eu voltar aqui o vídeo. Tela em branco é porque agora vai vir a explicação real da coisa, tá? Então vamos imaginar aqui, tá, pessoal? Como é que funciona esse cara? Primeiro tem o investidor aqui, o Thiagão, né, bonitão aqui. E aí, ó, hoje, né, a gente começa a investir nesse cara. Vocês vão lembrar que tem as duas fases marcadinhas lá que eu expliquei para vocês, né? Tem a fase de acumulação, depois a fase do benefício. Então, gente, eu quero que vocês visualizem aqui, ó, a linha do tempo, tá? Vamos imaginar a linha do tempo aqui, ó. Isso aqui ao longo da marcação, aqui é a linha do tempo, tá? Então, ó, durante todo esse período aqui, ó, a gente vai acumulando dinheiro, tá? Por quê? Ó, porque eu fiz a simulação lá, eu sei que todo mês aqui, ó, todo mês eu tenho que botar R$306, ó. Fiz a continha, então todo mês eu estou botando R$306. Todo mês estou colocando, né? 306, 306 e assim por diante, tá? Estou abastecendo aqui a minha acumulação. Então, essa fase aqui, ó, é o período de acumulação, tá? Acumulação. E aí, gente, chegou aqui no momento, ó, digamos que chegou lá 2055, que nem eu simulei para vocês. Aí, a partir de agora, o que vai acontecer, ó? Esse cara aqui, ó, ele vai me pagar todo mês na conta. Todo mês ele está me pagando. Me paga, me paga, me paga. Tá certo? E aqui, pessoal, aqui tem alguns detalhes importantes, ó. Esse pagamento aqui, ó, esse pagamento, ele é o que a gente chama aqui, ó, de amortização e mais juros, tá? Mais juros. Então ele pega aqui um grande montante, ó, porque aqui a gente foi acumulando, ó, tem um grande montante. Então aqui ele vai pagando tanto juros quanto a amortização. E aí no final aqui do período, que a gente viu lá que é no ano de 2074, esse cara aqui vai ter devolvido tudo e vai ter pago todos os juros. Então aqui ele começa, aqui ele fica com zero de valor, tá? Zero de saldo acumulado, zero de rentabilidade, zero de tudo. A gente chegou aqui, acumulou e foi usufruindo todo esse patrimônio acumulado, tá? Então, esse aqui que é a linha do tempo, tá, pessoal? Primeiro a gente começa aplicando, começa acumulando e depois vai usufruindo esse cara. Aqui deu para entender, né, gente? É bem tranquilo, bem de boa, tá certo? Muito tranquilo aqui esse negócio. Só que aí começam os detalhes, tá, pessoal? Começam os detalhes importantes aqui. O que o pessoal percebeu, vou até cortar para mim aqui, ó, para explicar isso com mais detalhes. O que o pessoal percebeu? Gente, na prática, esse cara aqui, ó, é como se ele fosse um tesouro IPCA normal, tá certo? Então, um tesouro que protege da inflação. Só que ele tem um vencimento mais longo do que todos os outros. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, ele só vai vencer, ele só vai terminar em 2074, tá certo? Ele começa a pagar em 2055, mas ele só termina lá em 2074. Então, no linguajar técnico aqui do pessoal do mercado financeiro, é a mesma coisa que dizer o seguinte, esse cara tem uma duração, uma duration mais longa. E aí isso aí traz uma consequência no curto prazo, que é o seguinte, tá? Para o investidor que não está acostumado com isso, não conhece a marcação a mercado, se eu começar investindo lá, ó, R$306, depois 306, 306, isso aqui, gente, não vai ser uma acumulação linear, ele vai chacoalhar, ele vai ter a chamada volatilidade, tá certo? Volatilidade. E de onde é que vem isso aqui? Vem do efeito da marcação a mercado, das taxas de juros que mudam e dos preços unitários que se ajustam, tá? Então esse cara aqui, gente, ele oscila, tá certo? Se a gente aplicar hoje, por exemplo, R$1.000, amanhã pode ser que eu veja que ele está valendo 950, que ele está valendo 800, que ele está valendo 750. Ele pode perder valor. Gente, olha o que eu estou falando aqui, ó. Essa renda fixa, ela não é fixa. Calma aí, não cai da cadeira. Essa renda fixa aqui, ó, ela não é fixa, tá certo? Ela é uma renda fixa que tem variação, ela tem volatilidade. E tem uma volatilidade bem relevante, bem considerável, tá?
Então esse aqui é o primeiro destaque que a gente precisa fazer. E o pessoal do mercado financeiro começou a olhar para isso, começou a ver virtude num negócio como esse. Falar assim, ó, cara, esse cara tem um vencimento muito longo. Então, dependendo do cenário econômico, a gente consegue ganhar muito dinheiro com a marcação a mercado, caso ela seja favorável, caso ela seja positiva, tá certo? E aí, gente, como é que funciona esse negócio? Ó? Hoje a gente tem uma taxa de juros que ela é IPCA mais 7, né? Se daqui a algum tempo, digamos aí, alguns meses, essa taxa de juros cair, digamos que ela vá para IPCA mais 5, por exemplo, o teu título aqui, ó, ele vai valorizar bastante, ele vai ter uma rentabilidade positiva, ele vai valorizar muito. Por quê? Porque a gente pegou a IPCA mais 7, que é uma coisa que não existe mais. E quando a gente pegou, tá fixado, tá travado aquela taxa de rentabilidade. Mas se no mercado ele caiu para IPCA mais 5, a gente vai ter uma apreciação do título, ele vai valorizar no momento presente, tá? E aí, gente, tem uma relação que é o seguinte, ó. Guarda isso aqui que eu vou escrever agora. Depois vai ter até um slide particular ali para isso, tá? Assim, ó, como é que vai ser? Quanto maior for, ó, quanto maior o prazo, maior a volatilidade, tá? Ah, Tiagão, eu não entendo o que é esse negócio de volatilidade. Volatilidade. Isso aqui, ó, é a intensidade da oscilação, tá? Então, a intensidade é assim, ó, a taxa de juros caiu aqui bastante, tá? O negócio multiplica por 2, o negócio multiplica por 1,5. É muito intenso, é uma variação brusca. Estão entendendo agora, né? Volatilidade é isso, é quanto mais intenso o negócio se movimenta, tá bom? Então, gente, quanto maior for o prazo, ou seja, o 2074 aqui, ó, é um prazo muito longo. Se ele for maior do que isso ainda, mais volátil vai ser o negócio ainda. Então, gente, esse cara aqui, ó, no dia a dia, se o investidor fica olhando todo dia, fica abrindo o aplicativo para monitorar, ele vai ver que o negócio varia pra caramba. Se o investidor é muito conservador, não tem esse perfil, não está acostumado, ele pode arrepiar o cabelo numa hora dessa, tá? Então essa renda fixa aqui, ela já é para um cara que está mais maduro, já é para um cara que tem esse nível de entendimento, tá bom? Então é importante fazer esse disclaimer aqui. Tem gente que usa isso de forma estratégica, os investidores aqui da minha consultoria, principalmente, a gente faz algumas estratégias com esse investimento aqui, mas para o cara que está querendo investir só para aposentadoria e não tem esse perfil aqui ainda, ele precisa primeiro ter esse conhecimento e depois ele precisa treinar o próprio cérebro, a própria psicologia dele para não entrar em pânico aqui caso tenha algum viés aí, né? Alguma oscilação, tá? Isso aí vale para o momento atual. Agora com a guerra lá no Oriente Médio, as taxas de juros estão com um pouco de oscilação, o investidor está vendo volatilidade nesses caras aqui. Está vendo o seu dinheiro chacoalhar, está vendo o seu patrimônio subir e descer ali no dia a dia, tá? Por causa desse efeito aqui que eu expliquei para vocês. Certo, gente? Então é importante conhecer essa natureza do cara, entender a natureza desse investimento para não ser surpreendido aí no meio do caminho. Entendido? Vou apagar aqui agora, voltando para o material e aí vamos avançar, né, gente? Agora, vamos lá, vamos responder aqui a pergunta, tá? Vale a pena investir nesse cara então, gente? Aí eu volto aqui algumas casas, tá? A casa principal aqui é o seguinte. Para o objetivo de aposentadoria, a gente tem outras possibilidades. Qual é o grande mérito desse investimento aqui, do Renda Mais? É ser um investimento que ele já está com todo o negócio organizado, tá? Ele já está com as datas certinhas, ele já está com tudo bonitinho, programado, então ele te ajuda na organização. Dá até para dizer também que ele te dá aquele empurrãozinho, né? Ele facilita a tua vida para o investimento de aposentadoria, tá? Só que esse cara aqui, pessoal, como a gente falou, ele é um título que ele é IPCA+, então a gente está investindo para aposentadoria somente querendo ganhar acima da inflação, né? Fazer uma diversificação somente na parte de IPCA+, na categoria de investimentos, na classe de investimentos IPCA+. Mas tem outros investimentos também que a gente pode complementar. Então, para o investidor que já está mais maduro, tá? Esse cara aqui, ele é uma opção, mas ele não é tudo, né? Ele não é só essa que existe, tá bom? Para o cara que tem dificuldade de se organizar, que precisa desse empurrãozinho, precisa dessa coisa bem prontinha, já bem organizada, aí ele pode fazer bastante sentido, tá? Então, ó, faz sentido para quem tem dificuldade de se organizar. Se a pessoa tem dificuldade de se organizar, de fazer ali a gestão no mês a mês, esse cara pode dar uma forcinha sim. Mas tem outras opções também que a gente pode considerar, tá? Pontos positivos aqui, ó, ele rende acima da inflação, tá? Então, nesse caso aqui é inteligente, né? Dá para utilizar também como forma de diversificar.
E aqui, ó, pessoal, até escrevi, ó, pouca gente utiliza ele para o propósito inicial. O propósito inicial do Tesouro era legal, né? A intenção era boa. Mas hoje em dia muito mais gente utiliza ele para especular nesse negócio da marcação a mercado do que de fato para investir para aposentadoria, né? Tem muito mais gente que se aproveita, né, da duração mais longa, né, para fazer justamente esses movimentos pontuais, ó. Vou comprar uma taxa alta aqui, se esse negócio baixar o juro lá na frente eu ganho muito com a marcação a mercado, então ele meio que se perdeu aqui no meio do caminho, tá? Então tem esse ponto aqui que a gente tem que considerar também. E aí, pessoal, aquela questão da marcação a mercado, ó, quanto mais longa for o vencimento, né, maior vai ser a volatilidade. E até por isso, né, que o pessoal acaba utilizando aí para outros propósitos, né, e não simplesmente para isso. Aí vocês vão me perguntar, pô, Thiago, mas beleza, se esse cara aqui não é o número 1 para aposentadoria, quem que é então? Não tem uma resposta única para isso, tá, pessoal? Você pode ter uma carteira diversificada com vários títulos, você pode investir em renda fixa de outras naturezas, pode ter uma previdência privada que também serve para isso. Então, tem de tudo um pouco aqui que a gente tem que considerar, tá certo? Esses pontos aqui são todos muito importantes, mas esse cara aqui não é o único, tá? Também não é o melhor. Existe muito essa pergunta assim no mercado financeiro, né? Pô, quem é o melhor? Qual que é o melhor investimento? Não tem um melhor investimento, tá? É que nem quando a gente está montando uma dieta, tá certo? O pessoal que é da área da saúde e da nutrição vai entender bem o que eu vou falar agora. Quando a gente está montando uma carteira de investimentos, é que nem montar uma refeição. Você tem lá uma fonte de proteína, você tem uma fonte de carboidrato, você tem uma fonte de gordura, você tem fibra, você tem a saladinha, você tem de tudo um pouco. Você monta um prato, né? Você vai ter uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato, vai equilibrar o seu prato. Você não vai botar um monte de coisa, que também vai ser ruim, e você também não vai comer só uma coisa, né? Você não vai comer só proteína ou só carboidrato, você vai fazer uma coisa equilibrada, né? Uma dieta que atinja aquele propósito que você quer, tá certo? Então aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Esse cara aqui, ó, ele é como se fosse, entre aspas, assim, uma fonte de proteína, tá? Ele é uma coisa que você pode colocar na sua refeição, você pode colocar na sua carteira, mas não vai botar só ele. É isso que eu quis dizer, certo? Então, ó, respondendo aqui, ó, vale a pena ou não vale a pena? Vale a pena, dependendo do seu objetivo, dependendo daquilo que você está querendo atingir. Entendido? Se ficou na dúvida aí, se não entendeu nada, se está perdido, se você quiser a minha orientação para fazer investimentos, tem o link aqui na descrição da minha consultoria de investimentos, tá? Junto aqui com o time da Portfel. Então preencha o link aqui abaixo se você está interessado, se quiser bater um papo comigo para falar de investimentos, é só preencher aqui as informações e aguardar o contato aí para a gente marcar uma reunião, tá? A primeira reunião é gratuita, a gente bate um papo, se conhece, vê se faz sentido ou não e depois, se fizer sentido, a gente avança aí para, de fato, avançar no trabalho aí da consultoria. Legal? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o material, gente. Já se encaminhando aí para o final do vídeo. Agora eu quero responder as principais dúvidas, né, pessoal? Sempre vai surgir as dúvidas aqui. A primeira delas, tá? Tem imposto de renda? Resposta é na lata. Sim, tem imposto de renda, tabela regressiva, tá? Pelo menos por enquanto é assim. Pode ser que isso aqui mude, a gente nunca sabe, né? Aqui no Brasil o imposto está toda hora mudando, né? Mas é a tabela regressiva, tá? Então ele vai diminuindo aí conforme o tempo vai passando. E se você de fato chegar lá no período da aposentadoria, né? E começar a receber os pagamentos lá bonitinho, aí muito provavelmente você já vai estar na alíquota mínima, né? Que daí é de 15%. Sobre a rentabilidade, tá? Sobre a rentabilidade. Então é desse jeito que funciona, tá bom? É o negócio aqui do imposto de renda, né? Igualzinho para todas as outras rendas fixas, né? Mesma lógica, tá? Tabela regressiva funciona do mesmo jeito de sempre, tá? Então tem sim imposto de renda. Aí a outra pergunta que é muito importante. Pô, Tiagão, beleza, eu vi lá que tu fez a simulação, né? Que eu tenho que investir R$300 todos os meses, que eu vou ir acumulando, mas isso aí é um compromisso? Eu preciso fazer isso? É uma responsabilidade? Não, né, pessoal? Pô, se num mês você se apertou lá, não conseguiu fazer o aporte, faltou grana, tive um problema, sei lá, aconteceu alguma coisa, não tem problema nenhum. Aquilo ali é um compromisso com você mesmo, mas não é um dever, não é uma conta que você vai ficar devendo lá, que você tem que pagar obrigatoriamente. Não, não é por aí, tá? É um aporte. Se não der para fazer, você não faz, não tem problema nenhum. Mas é importante que você faça, né? Se você botou na cabeça ali, fazer aquela consistência, é um negócio que vai te ajudar bastante. Mas não é assim algo que vai te onerar, que vai te custar depois. Se faltou grana ali, não conseguiu aportar, não tem problema nenhum. Tiagão, fui acumulando lá, durou 5 anos o meu aporte, mas eu desisti, cara. Pô, sei lá, nasceu meu filho aqui, me apertei, agora eu tenho que pagar as contas, tenho que botar comida na mesa, aí vou ter que sacar aquele dinheiro. Aí vem a pergunta que eu botei aqui, ó. E se eu desistir no meio do caminho, eu posso sacar antecipado?
Gente, a resposta é que sim, claro que pode. Ih, rapaz, olha a minha letra feia aqui, ó, vamos lá. Sim, você pode, tá certo? Isso aqui, gente, tudo aquilo que você vai aportando no tesouro, que você vai acumulando, é dinheiro seu, é patrimônio seu, tá certo? É um bem, é um ativo seu, tá? Então, ó, você quer resgatar antecipado? À vontade, pode ir lá e pode sacar sem problema nenhum. Vai pagar imposto de renda em cima da rentabilidade, dependendo do prazo, paga uma alíquota maior ou menor, né? Tabela regressiva aqui, que nem eu expliquei antes. Mas você pode sacar a qualquer momento, tá? Não tem restrição nenhuma. Detalhe importante, se você resgatar antes do prazo, aquela rentabilidade lá que a gente viu, que é IPCA mais 7, IPCA mais 7,25, aí ela não é garantida, tá? Se você sacar antes, você vai vender numa condição de mercado. Então você pode ter tanto um lucro a mais como um prejuízo a mais, tá certo? E aqui dá para perder dinheiro também. Aquele exemplo que eu falei lá, ó, se eu aplicar 1.000 e o negócio virar aí, vier um aumento nas taxas de juros, você pode sacar 900, você pode sacar 850, pode ser que você tenha prejuízo nesse cara aqui também, tá? Então esse detalhe é importante, tem que conhecer as regras do jogo aqui. Se for sacar antecipado, está sujeito às condições de mercado. E é justamente isso que o pessoal se aproveita muitas vezes, né? Usa a estratégia disso, justamente, ó, eu vou montar uma posição aqui porque eu quero só ganhar na marcação a mercado. É disso que o pessoal está falando, tá? Porque daí ele vai vender antecipado e vai vender nas condições de mercado, que daí pode estar favoráveis à estratégia dele. Beleza? Entendido isso. Então, respondendo a pergunta, ó, se você botou na cabeça ali aquela ideia, aquele objetivo de acumular patrimônio, mas desistiu no meio do caminho, pode sacar antecipado sim, sem problema nenhum, mas vai vender nas condições de mercado e tem que pagar o imposto de renda também. Como é que funciona o imposto de renda, né? Essa aqui eu até não coloquei, mas é importante. Ele é retido na fonte, tá, gente? Retido na fonte. Então, ó, apertei o botão do resgate, ele já cai líquido na conta, cai líquido. Você não se preocupa com o imposto, tá? O imposto ele já vem retido. Então, ó, pô, eu devia lá um imposto de R$1.000, já tá pago na hora. Você sacou o dinheiro, já vai pagar o imposto na hora, tá? Não tem que se preocupar com esse negócio aí. Certo, pessoal? Partindo aqui para a próxima pergunta, então. Tiagão, tem taxa de custódia? Gente, tem taxa de custódia sim, tem taxa. Tem taxa sim, tá? E como é que funciona essa taxa? Essa taxa, ela é o seguinte, ó. Ela é uma taxa que ela é calculada em cima do patrimônio, tá? Ela é isenta até R$10.000, tá? Então, se você tem R$10.000 investido, você não paga nada, ela é isenta, não tem nada. Mas se você passou de R$10.000 investido, você vai pagar 0,1% do valor que você tem investido por semestre, tá? Então, é 2 vezes por ano. 2 vezes por ano, tá? 2 vezes por ano você paga essa taxinha aqui. Ah, Tiagão, não entendi. Como é que funciona? O negócio é assim, ó. Se você tem lá 100 mil investido, tá? 100 mil investido, você vai pagar... Ih, rapaz, deixa eu fazer a continha aqui, ó. 100 seria aqui, você vai pagar R$10, tá? R$10 de taxinha. Você paga R$10 de taxinha por semestre, tá? Então você paga R$20 por ano, mais ou menos, se você tiver 100 mil reais investido. Isso aqui é pago direto na corretora, tá? Direto na corretora e é descontado no saldo em conta, tá bom? No saldo, desconto no saldo da corretora. Então é bem tranquilo, tá, gente? É só ter lá o dinheirinho, R$10 parado lá na conta que ele já desconta na hora, tá? Ah, Tiago, mas isso aí não machuca a rentabilidade? Machuca um pouquinho a rentabilidade. Mas nada é de graça, né, pessoal? Isso aqui é a forma como o Tesouro Direto vai ser remunerado, tá certo? Na verdade, a forma como a corretora que está guardando o seu dinheiro vai ser remunerada, tá? Por isso que o nome é taxa de custódia, tá? Então, a corretora tem que ganhar o dela também, senão ela estaria fazendo um trabalho voluntário aqui, né? Ela não estaria ganhando nada para fazer isso. Então, esse que é o ponto aqui, tá? Se você investir lá mais de R$10.000 no Tesouro Renda Mais, aí você vai ter uma taxinha ali que você tem que pagar todo o semestre, tá bom? 0,1% ao semestre. Lembrando que somente para valores acima de R$10.000, tá? Bem tranquilo, entendido? Lembrando, tá, gente? Dúvidas, deixem aqui nos comentários. Eu vou apagar tudo isso aqui agora e aí fazer a última pergunta aqui que eu separei. Ó. Tem opções melhores para esse mesmo objetivo? Gente, já até antecipei um pouco isso aí antes, né? Tem várias opções, pessoal, tem várias opções. A número 1 delas, tá? Que eu diria aqui, ó, a primeira opção de todas, a primeira opção concorrente seria a própria previdência privada, tá? Previdência privada. Eu já falei sobre previdência privada em outros vídeos aqui, vou até colocar nos cards aqui para a gente observar também, para vocês assistirem aí se quiserem depois.
Mas a previdência privada, ela também tem muitas vantagens, né? Quando a gente investe para aposentadoria, seria sim uma alternativa, um concorrente número 1 aqui, mas depende da situação, tá? Não quer dizer que a previdência é melhor ou que a previdência é pior. Ela concorre e aí tem que avaliar cada caso, tem que ver qual faz mais sentido, se é ideal um ou outro. Então, tem que ser uma análise aí mais profunda, tá? E em segundo lugar, eu diria o seguinte, ó, uma carteira diversificada, pessoal. Uma carteira diversificada com vários investimentos, tá certo? Com vários investimentos, com outros tipos de renda fixa, com ações, com fundos, com investimentos no exterior, com investimentos em dólar. Então, uma carteira diversificada, ela também é um grande concorrente aí para investir para aposentadoria, tá certo? Eu diria que é o maior aí, o maior concorrente, é uma carteira diversificada. Mas, obviamente, que isso aqui é um negócio que dá mais trabalho, né? Se você quiser contar com a minha ajuda para montar uma carteira diversificada, o link está aqui na descrição, entre em contato aqui com a minha equipe, mas o negócio é esse, tá? A gente tem que entrar na jornada do investidor e aí sim, fazer um negócio que vai durar aí vários anos, né? Que vai amadurecer também, mas que é a carteira diversificada aí, tá certo? Então, gente, por hoje era isso, vou ficando por aqui, quero agradecer demais aí se você assistiu o vídeo até o final. Lembrando, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo para me ajudar, se inscreve aqui no canal para acompanhar todas as novidades, dúvidas, opiniões, se você gostou desse conteúdo, se você achou que ficou ruim, que quer melhorias aí, coisas diferentes, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir, um grande abraço a todos e até a próxima.